vocês provavelmente. Algo que eu percebi que Deus me fez um convite. Sabe, eu já fui missionário, já pastoreei outras igrejas no Brasil. Eu já fui para todos os aeroportos do Brasil, só para vocês terem ideia, pela misericórdia de Deus. Já fui missionário em outras nações, já viajei muito e nisso tudo começou há 11 anos atrás, quando eu decidi casar. E quando eu casei, Deus ele falou exatamente assim comigo, eu lembro até hoje: Felipe, até aqui você me chamou para o seu barco. E quando você chama Jesus para o seu barco, ele faz o que, irmãos? Ele acalma a tempestade. Só que Jesus disse assim: Felipe, eu não quero mais entrar no teu barco. E eu, meu Deus, será que eu estou em pecado? Deus não quer mais entrar no meu barco. E Deus disse assim: Felipe, acabou o tempo de eu entrar no seu barco. Até aqui eu entrei no seu barco, a partir de agora eu não entro mais no seu barco. E eu disse: Senhor, me mostra onde é que está escrito a Bíblia. Eu disse, e Deus disse para mim: quando eu entro no seu barco, eu acalmo a tempestade. Mas quando eu elevo o nível sobre a sua vida, nem barco tem. Tu vai ter que aprender a andar sobre as águas para andar comigo. Glória. Sabe o que Deus quer dizer com isso? Existe o primeiro nível de todo crente que ele chama Jesus para o barco dele. Jesus entra na minha casa, Jesus entra na minha vida, Jesus me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Deus vai ajudando, Deus vai arrumando a tua casa, Deus vai arrumando a tua vida, Deus vai ajustando o teu casamento, Deus vai colocando tudo em ordem. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas chega um nível na vida de todo crente que é o nível da maturidade, é além, que é o que a Bíblia fala de ruios. Ruios significa filhos maduros. Quando Deus ele chama você para ser um filho maduro, Ele não te chama mais para entrar no seu barco, é Ele que te chama para encontrar com você sobre as águas. E a pergunta que Ele me fez é: Felipe, você quer continuar me chamando para o seu barco e ser abençoado? Porque toda vez que você chama Jesus para o seu barco, você é abençoado. Ou você quer ser chamado por mim, andar sobre as águas e viver o inimaginável? E aí vem uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe, irmã? Uma coisa que não entra na minha cabeça é que a gente pede para Deus unção de cura, mas não visita um hospital. A gente pede a Deus prosperidade, mas não é fiel no dízimo e não dá oferta. A gente pede a Deus tanta coisa, mas somos hipócritas. Porque na verdade nosso coração está corrompido, porque o Deus desse século cegou a nossa mente e só nos faz pensar naquilo que nós estamos precisando. Sabe quando é que Deus me abençoou financeiramente? Quando eu coloquei no meu coração e falei assim: Senhor Jesus, eu não quero dinheiro. Porque quem trabalha, escuta o que eu vou te falar, isso é muito forte. Quem trabalha pelo dinheiro serve a mamão. Porque Deus não te deu autoridade sobre o dinheiro. Escuta. O dinheiro em si, ele é do sistema desse mundo. Então, Felipe, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Porque o dinheiro eu preciso ter para me sustentar. Quando você muda a mentalidade, o problema não é o dinheiro, o problema é a mentalidade. Porque quando você trabalha agora pelo sustento, a Bíblia diz que do sol do teu rosto comerás. Então, sobre o sustento, Deus te deu autoridade. Então, agora que a sua mentalidade não é de ganancioso para ganhar dinheiro, mas é de um sustentador, Deus olha para a tua vida e fala: esse meu servo não retém, ele dá, ele não guarda para si, ele dispensa sobre os seus irmãos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor colocou para dar de sustento aos seus conservos? Em verdade, fugir quando o Senhor daquele servo vier e o achar servindo assim, o colocará sobre todos os seus bens. Mateus 24, 45. Então a nossa mentalidade não pode estar presa no dinheiro, mas ela tem que estar no sustento, porque sobre o sustento Deus te deu autoridade. Quando eu parei de trabalhar pelo dinheiro, comecei a trabalhar pelo sustento, Deus viu na minha vida um sustentador. E como sustentador, eu comecei sustentando a minha casa, a minha família, comecei sustentando os meus parentes. Agora eu comecei a contratar outras famílias para trabalhar para mim e sustentar a outros. Por quê? Porque a mentalidade mudou. Quem está entendendo? Diga amém. Aleluia! Felipe, mas eu não sou empresário, eu não tenho um negócio, eu trabalho de carteira assinada, não tem problema. Mude a mentalidade, pare de trabalhar pelo sustento, pare de trabalhar pelo dinheiro e comece a trabalhar pelo sustento. Porque quando você começar a trabalhar pelo sustento, é que você ganha um salário mínimo ou até menos, Deus vai prosperar sobre a sua vida. Porque a sua mentalidade se tornou de um sustentador. A mentalidade de reino vai nos fazer crescer.
Deus não te chamou para ser um pedinte, Deus te chamou para ser um intercessor. Aleluia. Deus não te chamou para ser um historiador, Deus te chamou para ser testemunha. Sabe qual o problema nosso desses dias, pastor? Nós nos tornamos historiadores. Eu sei a Bíblia de cabo a rabo, eu conheço a história de Moisés, eu sei quem foi Noé, eu sei quem foi Nabucodonosor, o que aconteceu lá com Abisael, com Misael, Ananias e Azarias. Eu sei o que aconteceu com eles, eu sei o que aconteceu com a Bíblia, eu sei da lá. Eu sei o que aconteceu com o presbítero fulano, com o presbítero ciclano, com o pastor fulano, com o pastor ciclano, com o apóstolo. Eu sei! Isso só te faz um contador de história, mas não te faz uma testemunha. E Deus não te chamou para ser contador de história, Deus te chamou para ser testemunha. E a testemunha é aquele que provou e viu que o Senhor é bom. Eu tenho testemunhos para contar infinitos de como o Senhor é bom. O problema é que a falta de maturidade faz a gente ser inconsequente com o Deus que nós estamos nos relacionando. Escute isso. Quantos sabem que Deus é o Deus do impossível? Deus é o Deus de mim? Deus é o Deus de Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus do impossível. Você está se relacionando com o Deus de milagres e com o Deus do impossível. Amém? Então, por que no primeiro é impossibilidade você se desespera? Glória a Deus. Não, eu estou me relacionando com Deus do impossível, mas Deus não faz nada muito trágico na minha vida não, porque você sabe, né, que eu não vou conseguir. Mas eu sou o Deus do impossível. Você quer ter relacionamento comigo e não quer que nada de impossível aconteça na sua vida? Está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Deus é o Deus de milagre. Que a primeira enfermidade que entra na tua vida, você se desespera totalmente. Deus olha para você e fala: não, mas cara, eu sou o Deus de milagre. Fica tranquilo, cara. Essas coisas estão acontecendo com você, não é para te matar, não é para te levar à condenação eterna. Essas coisas estão acontecendo porque eu quero que você prove de mim. Provai de mim, provai e ver que o Senhor é bom. A minha mãe faleceu há 8 anos atrás. Nossa, literalmente, exatamente 8 anos atrás. Praticamente, acho que essa semana. Minha mãe faleceu. Ela era pastor de uma igreja lá em Marataízes, no Espírito Santo, terra da Abacaxi. Quem conhece? Abacaxi de Marataízes. Ninguém nunca ouviu isso, gente. Amém? Dá um sorriso de glória a Deus aí, então. Senão eu vou agradecer a oportunidade do Jesus. Brincadeira. Eu pastoreava uma igreja muito grande, a igreja tinha crescido bastante. A igreja cresceu tanto que a igreja prosperou. Aquela cidade tinha muita gente humilde, mas também tinha muitos fazendeiros, donos de mercado, dono disso, dono daquilo. E eles se converteram e foram para a igreja. No meio da coisa dele, pastor. Imagina, começar a ter jogador de futebol aqui. Brincadeira. E a igreja crescendo. E um dia Deus falou para mim assim: entrega tudo que você tem. Tudo que você tem. Eu tinha um carro, eu tinha ganho aquele carro de alguns irmãos. Eu tinha ganho uma casa de alguns irmãos. Eu tinha ganho um terreno, eu tinha ganho um notebook, eu ganhei muita coisa. Irmão, já ganhei muita coisa. Nessa vida eu já ganhei 5 carros. E eu ofertei 5 carros. Eu já ganhei 2 casas toda mobiliada. Já ganhei muita coisa. No campo, se eu tirar um dia para contar só testemunho de... Mas eu lembro disso para vocês, o recurso está onde? No propósito. Se você não vive no propósito de Deus, não tem recurso. Você só vai viver tapando o buraco. Porque você vive pela necessidade e não pelo propósito. Então naquela época, naquele dia, Deus falou assim: entrega tudo que você tem. Eu lembro daquele dia, eu entreguei o carro, eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu entreguei o carro, a casa, o computador, relógio, roupa.
Deus disse, tudo que você trabalhou durante um ano nessa cidade, tudo que você ganhou durante um ano nessa cidade, deixa tudo e com as suas 2 malas, você e sua esposa volte para o Rio de Janeiro. Eu falei, Deus, eu não posso levar nada. E eu entreguei tudo naquele dia, eu cheguei em casa eu chorando, irmãos, eu fiquei com muita raiva de Deus. Eu estava com muita raiva de Deus. E eu chorando, eu falei, por que meu pai e minha mãe foi me ensinar esse negócio de querer trabalhar e servir a igreja de Cristo? É muita ingratidão, eu não aguento isso, eu estava muito chateado. Eu demoro para dormir e quando eu consigo dormir, meu telefone toca, era 3 horas da manhã e minha irmã liga e fala, Felipe, você precisa ser forte. Eu falei, por quê? A nossa mãe acabou de falecer. Fazia 5 anos que eu não via minha mãe, porque eu estava 5 anos no campo missionário. Porque antes de ir para Marataízes, eu estava em Foz, antes eu estava na Argentina, antes eu estava no Paraguai, antes eu estava em Londrina, e por aí vai. Eu não via minha mãe e minha família tinha bastante tempo. E foi o pior dia da minha vida. E minha esposa estava grávida de 9 meses. Meu filho nasceu 5 dias depois que eu enterrei minha mãe. Eu veio para o Rio de Janeiro, já não tinha mais carro, porque eu tinha dado meu carro. Pedi para o irmão me trazer para o Rio, ele me trouxe para o Rio, eram 12 horas, 10 horas de viagem mais ou menos. Cheguei no Rio de Janeiro, eu enterrava minha mãe e eu lembro que no carro eu escrevi uma música, né? Eu escrevo muitas músicas. Vou cantar só um coro para vocês e naquele enterro eu cantei assim. Tu és a força que eu preciso para viver, para viver. Tu és a vida dentro de mim. Já não tenho mais motivos para viver só para mim. Pois agora eu encontrei a ti. E naquele dia eu estava desesperado, mas quando eu vi o corpo ali da minha mãe, eu fiquei em paz e disse, uau, ela não está aqui. Aqui é só o corpo. Enterrei minha mãe e eu subo o Monte das Oliveiras naquela mesma semana, um dia depois. Porque logo depois eu voltei para o Rio, porque o meu filho para Marataízes, porque meu filho ia nascer em qualquer momento. E eu subi no Monte das Oliveiras, eu pego meu violão e sentado, eu falo, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? A vida inteira eu quis ser um pastor de igreja, e eu pastorei algumas igrejas, mas aquela igreja era a igreja que eu achei que a gente ia crescer, que a gente ia ser alguma coisa. E eu ali naquele lugar, eu chorando no monte, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque a vida inteira eu te servi, desde criança, nascido e criado no Evangelho. Desde criança comecei a pregar com 11 anos de idade, comecei a ministrar louvor, comecei a tocar com 5 anos na igreja. A vida inteira eu nunca me desviei, eu fui fiel. Se eu posso dizer, eu fui santo diante de Deus, irrepreensível. E o Senhor está me fazendo viver essa desgraça. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Naquele dia o Senhor disse para mim assim, é porque eu quero ser tudo em você. E eu perguntei, tudo quanto? Ele disse, tudo, até que não reste nada de você. Talvez essa pregação não seja para todos que estão aqui. Mas se Deus me trouxe aqui, essa é a palavra que eu carrego. É porque Ele quer falar isso para alguém aqui. Sabe, a vida inteira Deus tinha me abençoado. Eu sou um cara que vive milagres inimagináveis. Eu já perdi o movimento das pernas e fui curado. Eu era o cara que meu pai, que era pastor na época, ele falava, filho, ora por mim, porque quando você ora, filho, acontece. Por favor, ora. Eu lembro que meu pai pediu um carro e ele pedia para mim, eu tinha 15, 16 anos de idade. E eu orava para meu pai ter um carro e passava uma semana, meu pai conseguia comprar um carro. Do nada. Era assim, a minha vida era assim, e de repente eu me vejo agora uma vida que nada mais acontecia como eu orava, mas nada mais acontecia como eu imaginava que tinha que acontecer, nada mais acontecia como eu esperava. Eu falei, meu Deus, Ele me abandonou. E agora eu volto para o Rio com uma criança recém-nascida, eu já não trabalhava mais na igreja, não tinha mais emprego, não tinha mais nada, porque a vida inteira, até aquele tempo, eu tinha trabalhado na igreja.
Eu sempre trabalhei na igreja, sempre recebi da igreja. E agora eu me vi agora no meio do Rio de Janeiro, como diz o ditado, uma mão na frente, outra atrás, sem nada. E aí eu ganho um carro de oferta, mais um, que Deus é misericordioso, mas eu não consegui enxergar aquilo como bênção. Com aquele carro eu começo a tentar fazer Uber, mas irmão, aquele carro quebrava mais do que dava certo. Era só isso na minha vida, eu sofria demais. Eu comecei a pegar dinheiro emprestado com um, pegar dinheiro emprestado com outro, pegar dinheiro emprestado com o tio da minha esposa, com os parentes dela, com a mãe dela, com todo mundo. Eu comecei a dever, eu já devia 30 mil reais. Né? E eu falei, como pode? Eu sou um pastor e eu estou devendo as pessoas, eu não tenho dinheiro para sustentar minha casa, eu não tenho dinheiro para sustentar minha família. Eu tinha tudo para ser um grande homem de Deus, eu tinha talento, eu tinha dom, eu cantava, eu componho, tudo. E agora eu estou devendo isso. E eu perguntei mais uma vez, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E ele disse, eu quero ser tudo em você. E eu perguntei, tudo quanto? Ele disse, tudo até que não reste nada de você. Quem está aqui comigo? Glória. Estou caminhando para o fim, prometo. Foi aí que eu entendi uma coisa que talvez só os maduros vão entender. Uma coisa que me fez romper uma barreira que eu nunca mais voltei atrás. Me fez viver uma plenitude que eu vivo hoje, que eu nunca imaginei que eu poderia viver isso por futuro. Foi quando eu vou traduzir isso com uma história que eu ouvi um tempo atrás. Um pastor muito famoso no Brasil, fui um dia pregar na África, acho que foi na Angola. E chegando lá, ele naquele país, ele ia pregar numa conferência, uma grande conferência que estava acontecendo na África. E ele todo empolgado, porque ia ser uma das primeiras vezes que ele estava indo, a primeira vez que ele estava indo para a África pregar, e ele todo empolgado, porque ele ia pregar em outro continente. E ele chega naquele lugar, o pastor diz assim, pastor fulano, vamos orar conosco lá no monte. Ele fala, meu amigo, eu estou me preparando para a conferência essa noite, eu estou preocupado de chegar muito cansado. Ele, não pastor, nós precisamos orar. Ele falou, tá bom, eu vou com vocês. E aquele pastor que ia pregar naquela conferência agora percorre 6 horas de caminhada para chegar no monte. Irmão, não tinha sombra, não tinha árvore, era o sol de rachar, fazia 50 graus naquele deserto. E ele dizendo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou desidratar, eu vou desmaiar, eu não vou aguentar pregar. E os irmãos orando para que Deus derramasse chuva. Chuva sobre a plantação, chuva sobre a colheita, chuva sobre a igreja, porque precisava para sustentar as famílias, o povo ali, a aldeia, a região. E o povo clamando. E eles oram ali durante 4, 3 horas seguidas e desce mais 6 horas e chega praticamente na hora da conferência. Deu tempo do pastor trocar de roupa, nem tomar banho. Ele chegou na conferência, ele prega exausto, desanimado. Acaba aquela pregação e ele fala, pastor fulano, nunca mais faça isso comigo. Por que vocês não oraram aqui mesmo na conferência? Por que tiveram que subir esse monte? Por que tiveram que fazer isso? Por que vocês fizeram isso desse jeito? A gente podia orar aqui mesmo. E aquele pastor falou algo que talvez resume o que eu vou dizer para você. Ele disse, pastor fulano, no Brasil, vocês têm muitas possibilidades. Vocês oram. Se Deus não faz, vocês já tentam de outro jeito. Vocês até oram. Mas se Deus não faz, vocês têm um plano B. Vocês têm um plano C. Vocês têm um plano D. Aqui, na Angola, nós não temos plano B nem plano C. Nós só temos o Senhor. Ou Ele faz, ou Ele não faz. Mas nós só temos Ele. Então a gente não vai desistir até que Ele nos dê uma resposta. Nós vamos permanecer e ser fiel, ainda que tenha que ir até a morte. Aleluia. E quando Deus disse para mim assim, Felipe, eu quero ser tudo em você, até que não reste nada de você. Na hora o Espírito Santo falou no meu peito e disse, Felipe, sabe por que eu parei de fazer na sua vida? Porque você sempre teve muitas possibilidades. Eu nunca fui o único para você. Posso te dar uma profundidade sobre Deus ser o primeiro? Posso? Um dia Deus chegou para mim e disse assim, Felipe, eu não quero mais ser o primeiro da sua vida. Eu falei, ué, o quê? Como assim, Deus? A Bíblia fala lá, está dizendo lá, em primeiro lugar, busque o reino de Deus, a sua justiça e essas coisas que serão acrescentadas. Felipe, o problema é que você não entendeu. A minha igreja não entendeu.
Porque aonde eu disse que eu quero ser o primeiro, vocês estão dizendo, Deus é o primeiro. Então, ó, Deus, já cumpri a primazia, já é tua, tá? Agora, calma aí, Deus. Dá uma segurada aí que agora eu vou fazer a segunda coisa aqui. Deus, calma aí que eu já vou voltar no primeiro. É que tem a terceira coisa aqui. Deus, calma aí que tem a quarta coisa. Depois da quarta eu prometo que volta aí que o Senhor é o primeiro. Quarta coisa, voltei para Deus. Deus, tu és o primeiro. Agora calma aí, Deus, já fiz a minha parte, agora eu vou para a segunda. Deus nunca disse que Ele quer ser o primeiro para você colocar ordem na tua vida depois dele. Deus, Ele sempre disse que Ele quer ser o único. Porque aonde Ele é o único, Ele coloca tudo em ordem na sua vida. A maturidade vai te fazer ressignificar algumas coisas. E vai te fazer perceber que, na verdade, você não está vivendo aquilo que você achou que estava vivendo. Daquele jeito que Deus falou mais uma vez comigo, eu quero ser tudo em você, até que não reste nada de você. Naquele dia eu entendi. Então eu disse, Senhor, não tenho mais possibilidades. Eu não tenho saída de emergência. O Senhor pode fechar a porta principal e tacar fogo que eu vou queimar. Oh, glórias! Queima a palha que está dentro de mim, Deus. Queima a madeira que está dentro de mim. Queima o feno, mas purifica aquilo que é de valor dentro de mim. Deus, eu estou aqui, eu não vou fugir. Eu não vou buscar um argumento. Sabe por quê? Porque o crente hoje, ele faz de tudo para sair do processo. O desespero do crente hoje é sair do deserto. E Deus querendo que ele fique lá. Porque o que vai fazer você sair do deserto não é você ser um crentezinho bom. O que vai fazer você sair do deserto não é você parecer que está fazendo tudo certo. O que vai fazer você sair do deserto é o processo da maturidade. Quando Deus dizer para você, cara, você passou pelo processo. Vinde bendito do meu Pai, você foi aprovado. O processo só termina quando você é aprovado. Então não saia do processo enquanto você não ser aprovado. Aproveite o processo. A minha esposa, ela tinha uma crise comigo um tempo atrás, que ela falava assim, amor, eu não entendo. Por quê, amor? Quando a gente está com dinheiro, você fica triste. E quando a gente está sem dinheiro, você fica feliz. Não faz sentido para mim. Que crente é esse? Não faz sentido. Eu falava, meu amor, deixa eu te ensinar uma coisa. E ela até me ensina porque eu quero aprender. Eu disse para ela assim, quando eu estou sem dinheiro, os meus olhos estão no Senhor. E eu estou olhando para Ele, esperando Ele fazer, esperando o que Ele vai mover, esperando o que Ele vai apontar. Porque eu não tenho mais centro de emergência.